Então, gente, tudo bem com vocês? Contando mais uma história real e verdadeira para vocês que aconteceu com meu pai. Então, gente, meu pai sentiu que ia morrer. Meu pai, ele se tornou crente, né, ainda novo. Quando a gente eu tava com 15 anos de idade. A primeira que aceitou Jesus foi eu. E depois foi meu pai e a minha mãe, na mesma semana. Então, meu pai, ele se tornou crente, mas meu pai ele tinha um vício. Ele era alcoólatra. Então, ele ficava na igreja firme, alegre com Cristo, tudo, mas depois ele não aguentava, né? E caía de novo na bebida. E ele chorava muito, gente. Eu tinha muita pena dele, porque ele chorava muito, sabe? Quando ele caía novamente na bebida. Porque ele não tinha forças, né? Então ele voltava para a igreja de novo e dizia que não ia beber mais. Porque realmente era o desejo dele, né? De não beber mais. E então ele voltava para a igreja novamente e dessa vez voltava firme, com certeza. Com a certeza que não ia mais voltar a beber. E de repente, gente, depois de alguns meses, ele caía novamente na bebida. Então ele chorava novamente e dizia, perguntava a Deus por quê. Que ele não conseguia ficar firme, né? Chorando, né? E eu também chorava. Eu não chorava para ele ver, mas eu chorava. Eu sofria muito com aquilo, gente. Eu chorava também, né, de ver que meu pai não tinha forças para ficar firme nos caminhos do Senhor. Então ele foi assim, né, até chegar na velhice dele, que ele ficou velho precocemente por causa da bebida. Com 58 anos, meu pai já estava bem velhinho, né, que era para ser uma pessoa nova ainda, cheia de vigor. Mas por causa da bebida, ele envelheceu rápido. E também ele passou a fumar, que meu pai não fumava. Meu pai, ele tinha nojo de cigarro, ele bebia, mas ele tinha nojo de cigarro. Quem fumava era o pai dele. E quando ele viu o pai dele fumando, gente, ele ficava com nojo daquele cigarro, né? E dizia assim, por que o senhor fuma, papai? Isso aí é a chupeta do diabo, ele dizia. Mas aí quando meu avô morreu, o pai dele morreu, parece que assim, gente, é um espírito, sabe? Que tem na pessoa que passa para outro, porque passou pro meu pai. Meu pai tinha nojo daquilo depois que meu avô morreu, depois que o pai dele morreu, passou para ele. Meu pai começou a fumar do nada. Eu fiquei admirada, ele começou a fumar do nada. E aí o que acabou com ele mais rápido não foi nem a bebida, foi o cigarro, o médico disse. Então ele foi se acabando, né? Ficando fraco, não conseguia mais andar ligeiro. Andava bem devagarzinho. Cansado, a barriga cresceu muito. E aí ele ficava só deitado, ficava mais deitado numa cama direto, né? Se levantava só para comer e para tomar banho. E ele sentiu uma agonia muito grande, né? Um calor muito grande. E depois ele deitava de novo. Aí quando foi nesse dia, ele disse para minha mãe que, que minha mãe se mudasse de Juazeiro, que a gente mora em Juazeiro da Bahia. Aí ele disse para minha mãe que minha mãe se mudasse de Juazeiro da Bahia, porque fosse morar em Petrolina, porque ele sabia que era um desejo da minha mãe morar em Petrolina, né? Fica vizinha aqui da cidade de Juazeiro. Aí ele disse que nem vai morar em Petrolina, que ele chamava neném com minha mãe, porque eu vou morrer. Aí minha mãe disse, oxe, Cícera, deixa de conversa. Tu não vai morrer não, tá repreendido. Ele, eu vou morrer. Aí, mãe, não pare com isso, você não vai morrer não. Aí passou. Aí quando foi na outra semana, ele disse, neném, pega esses fumos velhos, esse cigarro tudo. Tira daqui. Aí a mãe disse, eu posso tirar mesmo, se tu não vai fumar mais não? Ele disse, não, vou não. Não vou fumar mais nunca. Gente, após no outro dia, meu pai não acordou morto. Não acordou não, né? Quer dizer, que esse ditado aí tá errado, né? Acordou. Amanheceu, né? Amanheceu morto, meu pai. Ele disse que nunca mais ia fumar. E também ele tinha dito pra minha mãe que tinha sonhado cantando num coral muito lindo, num coral grande, num grande coral. Que a Bíblia diz que lá no céu vai ter um coral muito grande, sem fim. Um coral de cântico, né, para o Senhor. Lá no céu vai ter um coral de anjos, que são as pessoas que vão para o céu, né? Deus vai formar um coral muito grande para cantar para ele. Então, meu pai disse que tinha sonhado cantando num coral, tipo assim, um coral muito grande. Ele disse, antes dele falar essas palavras que
não ia mais fumar e tudo. Foi uns 3 dias antes. Ele falou isso aí pra minha mãe. Então, nessa noite ele disse pra minha mãe que não ia fumar mais, que minha mãe tirasse tudo de lá do quarto dele, da cômoda dele, das coisas dele lá, tirasse todos os cigarros e fumos, que ele não ia mais fumar. Aí a mãe ficou alegre, tá bom, Cício. Ela não sabia, minha mãe não sabia que ele ia morrer. Mas ali já foi ele se despedindo, né, se arrependendo. Deus tirou dele essa vontade, né, desse vício, porque a Bíblia diz que é viciado no reino de Deus, então Deus libertou ele antes dele morrer. Porque foi revelado, gente, uma vez, foi revelado através de uma irmã, que ela disse assim pra gente, que meu pai só ia ser liberto na hora da morte. Há muito tempo atrás, antes dele partir, foi dito por essa irmã, Deus revelou para ela que ele só ia se libertar na hora da morte, que ele só ia se arrepender na hora da morte. E a gente ouviu aquilo, né, e guardou, né? Que meu pai não conseguia ficar firme. Uma hora ele estava firme, outra hora ele estava bebendo. Outra hora ele estava firme na igreja, outra hora ele estava bebendo. Então, ele aconteceu, a profecia dela, a revelação que Deus revelou para ela aconteceu. Na hora da morte, ele se arrependeu, foi liberto. Porque na hora que ele disse para minha mãe que estava liberto, ou que não ia mais fumar, que minha mãe tirasse tudo de lá, foi na hora que Deus estava libertando ele e tirando toda a vontade do organismo dele, aquela vontade maligna que ele tinha de fumar, de beber. Deus tirou naquela noite. E naquela noite mesmo Deus recolheu ele, gente. Naquela noite mesmo. Meu pai amanheceu morto. Aí eu creio que ele foi salvo, que ele foi liberto. Naquela noite ele foi liberto. E ele foi salvo, em nome de Jesus, né? Glória a Jesus. Então essa é a história do meu pai. Uma história muito linda, de sofrimento, mas muito linda no final, né? Que teve final feliz, a história do meu pai. Que ele foi liberto, ele não morreu viciado. Glória a Jesus. E eu creio que ele vai cantar naquele lindo coral, naquele grande coral naquele dia, juntamente com o povo santo lá no céu. Que Deus abençoe a todos. E se você também quiser deixar a sua história para me contar, está contando aqui, tá, gente? Venha no meu zap, 7481156121. 74981156121, tá bom? Aí você vem no meu zap, conta a sua história e a gente combina lá como vai ser, tá bom? Deus abençoe a todos.